Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula sobre resistores do Instituto Monitor. Resistores são componentes eletrônicos que praticamente em qualquer placa você pode encontrar. Você tem resistores de diversos tipos, você tem resistores de diversos tamanhos, diversos formatos. Eles diferem entre si em algumas características. Então o objetivo da aula hoje é a gente mostrar essas características, mostrar essas diferenças e se familiarizar um pouquinho mais com esses componentes. Quando a gente tem que representar um resistor ou uma associação, um conjunto de resistores num circuito elétrico, a gente usa de alguma simbologia, a gente usa de alguns símbolos para mostrar que ali a gente tem um resistor e a gente costuma expressar o valor desse resistor também. Então aqui nós temos as duas simbologias mais usadas quando a gente fala sobre resistores, tá? A da esquerda e a da direita. Normalmente ele vai vir com um número acompanhando ele, R1, R2, R3, para numerar mesmo, para você saber a sequência daquele resistor no circuito e até para poder identificá-lo. O resistor R21 deve ser trocado. Então você sabe exatamente qual é, só tem um resistor com aquela numeração no circuito, e você, no circuito elétrico, vai identificar ele pela simbologia, que tanto pode ser uma quanto a outra. Além da simbologia, vai vir escrito o valor dele. A gente sabe, a gente já viu em outras aulas, que o resistor ele tem uma unidade de medida, que é o ohm. Então a gente tem resistores de 10 ohms, 20 ohms, 2 quilo-ohms, e por aí vai. Esse valor da resistência elétrica dele também tem que vir expresso no diagrama elétrico, no esquema elétrico, para você olhar e saber qual é o valor daquele componente do R20, por exemplo, que você tem que alterar. Os tipos mais comuns de resistores encontrados no mercado, e aí dependendo do tipo você vai ter uma aplicação diferente, embora todos sejam resistores, todos façam basicamente a mesma coisa. Mas existem alguns tipos que são mais aplicados em algumas soluções, existem outros tipos que são mais viáveis para outras aplicações. Então são os resistores de carvão ou carbono, tá? Esse é o resistor mais simples que tem, é o resistor mais barato, mais comum de ser encontrado também. O resistor de filme metálico, que é muito parecido com o de carbono, nós vamos ver algumas diferenças. E o resistor de fio ou de potência. O resistor de fio, ele costuma ser um resistor já um pouco maior, né? O tamanho dele é maior, ele costuma ser usado em aplicações onde o circuito tem uma maior dissipação de potência. O que isso quer dizer? O circuito vai esquentar mais. Você vai ter uma dissipação de calor maior no circuito, então é mais viável você utilizar esse tipo de resistor. Aqui nós temos alguns modelos, né? Então, começando lá da direita, nós temos o resistor de carvão. Caminhando para cá, nós temos resistores de filme metálico, tá? Todos esses outros são de filme metálico. Você pode perceber que existem diferenças no tamanho, existem semelhanças também com aquele primeiro, que é o de carvão. Todos eles têm um corpo mais ou menos cilíndrico, todos eles têm 2 terminais, um em cada ponta, todos eles têm algumas faixas coloridas que vai indicar o valor dele, existe um código dessas cores para a gente saber qual é o valor do resistor só olhando para a cor dele. Tá? O único que é um pouquinho diferente é esse aqui da esquerda. Esse último da esquerda é o resistor de fio, ou resistor de potência. O resistor de fio, primeiro, ele é o maior de todos. Segundo, ele não tem código de cores, ele não tem as faixas coloridas no corpo dele. Você pode ver que ele é todo cinza. Existem de outras cores também, marrom, verde, mas a cor dele não vai influenciar tanto. Tá? O valor dele está escrito no corpo dele aqui. Esse aqui, no caso, são 250 ohms. Então o valor dele já está indicado no corpo. Você não precisa identificar as cores e fazer aquela associação. Cada cor vale um número para você descobrir o valor dele, como no caso dos demais. Esse daqui você pode direto ler o valor dele e você sabe, é um resistor de 250 ohms. No tamanho deles, basicamente, o que muda? Né? Por que um é maior do que o outro? Mesmo entre os resistores de filme metálico, por que tem resistor que é maior do que o outro? Quanto maior o resistor, maior a potência que ele dissipa. Tá? Ou que ele pode dissipar. Não quer dizer que ele vai dissipar aquela potência toda. Mas você vai usar um resistor maior no circuito que ele tende a dissipar mais calor. Um circuito que o resistor tende a esquentar mais. Se você tem um resistor que ele é um pouquinho menor,
é porque aquele circuito não vai exigir tanta potência, não vai exigir tanta dissipação de calor daquele componente. Tá? Como a gente já havia dito, o resistor de fio ele é mais usado em circuitos de grande dissipação de potência, então a grande maioria deles vai ser com um tamanho um pouco maior. Não quer dizer que você não vai encontrar resistores de fio do mesmo tamanho dos demais, tá? Ou até menores. Você pegar um resistor de filme metálico e ser maior que um resistor de fio, tá bom? Então o código de cores que a gente comentou, o que ele é? Ele consiste numa sequência de faixas coloridas que está no corpo do resistor. Você tem que primeiro identificar essas cores, você tem que saber que aquela primeira cor é amarela, a segunda é laranja, a terceira é verde, e aí para cada cor você vai ter um número associado. Então, por exemplo, a faixa amarela sempre vai ser o número 4. Tá? Independente da posição dela, se ela é a primeira faixa, se ela é a terceira, se ela é a segunda, ela vai valer 4. A faixa laranja vai valer 3, e assim por diante. A gente vai mostrar depois o código, a tabela com todas as cores. Mas você tem ali uma sequência de cores que vai ajudar você a identificar o valor do resistor. Tá? Dependendo da posição da faixa no resistor, ela pode indicar um número que está associado, por exemplo, a gente falou que o amarelo é 4. Então ela pode indicar um 4 mesmo, algarismo 4, ou ela pode indicar a quantidade de zeros que você vai colocar. O que significa isso? Se o amarelo vale 4, é a mesma coisa de você tem um número que você já identificou no resistor, por exemplo, o número 22, e depois vem a faixa amarela, você vai colocar mais 4 zeros. Seria equivalente a multiplicar por 10.000. A gente vai ver alguns exemplos disso para ajudar a esclarecer. Aqui a gente tem a tabela com o código de cores. Então nós temos as cores aqui: preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco e mais 3 cores aqui no final: ouro, prata e incolor. Por que eu separei essas 3 cores? Eu falei delas de forma separada. Porque elas não vão ser usadas em todo o corpo do resistor. Por exemplo, nunca a primeira faixa do resistor vai ser de cor ouro, ou a segunda. Nunca a primeira faixa do resistor vai ser de cor prata. Tá? Elas sempre são usadas no final. Vamos ver o valor de cada uma delas. A faixa de cor preta sempre vai valer 0. A faixa de cor marrom sempre vai valer 1. Vermelho 2, laranja 3. Amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7. Cinza 8, branco 9. Isso é universal, isso qualquer país vai usar essa sequência e vai usar esses números associados a essas cores. Na terceira coluna ali você vai ver assim: multiplicador. O que significa esse multiplicador? Significa que essas faixas elas também podem ser usadas como fator de multiplicação. É o exemplo da faixa amarela que eu dei. Se ela vale 4, seriam 4 zeros. É a mesma coisa que eu multiplicar o valor do resistor por 10.000. Seria acrescentar 4 zeros na frente. Bom, mas se for o preto, então, o preto, o valor multiplicador dele é vezes 1, porque o preto vale 0. A quantidade de zeros que eu vou colocar nesse valor é 0. Nenhum zero eu vou colocar. Então é a mesma coisa multiplicar aquele valor por 1. O marrom, colocar um zero é a mesma coisa que multiplicar por 10. O vermelho, 2, multiplicar por 100. E isso segue até o azul, tá? Que você vai estar multiplicando por 1 milhão. Você vai estar acrescentando 6 zeros. Tá? O violeta, o cinza e o branco a gente não vai encontrar na terceira faixa. E existe uma quarta coluna ali que é a tolerância. O que é essa tolerância? É o quanto o valor do resistor pode variar dentro do valor nominal dele. Quer dizer, o fabricante diz para você que o resistor vale 100. Mas será que ele vale 100 mesmo? E se você medir o resistor e ele tiver com 99,2? Será que ele está ruim? Será que ele está bom? Preciso trocar esse resistor? Então a tolerância é quanto o fabricante está dizendo que aquele valor pode variar. Se for 1%, por exemplo, se a faixa que indica a tolerância for de cor marrom, está escrito ali mais ou menos 1%. Não é aquele mais ou menos de ser aproximadamente, é mais 1%. Então se o resistor vale 100, quanto que vale 1% de 100? É 1 ohm. Então mais 1%, esse resistor pode chegar a 101. Então 100 mais 1, 101, mais 1%.
e menos 1%. Então 100 menos 1 ohm, menos 1%, 99. Quer dizer que esse resistor, qualquer valor entre 99 e 101, ele está aceitável, ele está dentro do que o fabricante previu da tolerância dele. Ele pode ser utilizado. Agora, se você medir esse resistor e ele estiver medindo 97, ele está fora da tolerância. Não serve. Vamos ver alguns outros exemplos práticos disso. Vamos supor que eu tenho aquele resistor que eu dei no exemplo, naquela primeira figura, 2 slides atrás. A primeira faixa eu identifiquei ali que ela é marrom. Então, a faixa marrom, ela vai valer 1. A segunda faixa, ela é verde. Então, ela sendo verde, o valor dela é 5. Isso é só copiar e colar. É pegar naquele código de cores, naquela tabela, e ver o marrom vale 1, o verde vale 5. A terceira faixa, que é o laranja vale 3. Só que a terceira faixa aqui, ela é aquele multiplicador. Então, vamos anotando aqui, ó. O marrom vale 1, eu coloquei o 1 ali. A segunda faixa, que é verde, vale 5, eu coloquei o 5 ali. A terceira faixa, que é o laranja, que vale 3, eu acrescento 3 zeros, que é o equivalente a eu multiplicar por 1000. É a mesma coisa. Então, eu vou ter o valor 1, 5, mais 3 zeros. Então, o valor total desse resistor é 15.000 ohms. Então, a quarta faixa é o ouro. O ouro ele vale mais 5% e menos 5%. O valor que a gente tem são 15.000 ohms. Mais 5% de 15.000 e menos 5% de 15.000, a gente vai calcular cada valor e vai somar e subtrair de 15.000. Então, 5% de 15.000, a gente teria 750 ohms. Então, você vai fazer 15.000 mais 750, você tem o valor máximo que esse resistor pode atingir. E 15.000 menos 750, você tem o valor mínimo que esse resistor pode atingir. Se você medir, você viu as cores, você identificou as cores, você olhou o número correspondente a cada cor na tabela, você tirou o valor dele, 15.000 com 5%. Se você medir o resistor com um multímetro e o valor estiver fora dessa tolerância, esse resistor precisa ser trocado. Agora, se esse valor estiver entre mais 5% e menos 5% de 15.000, você pode usar esse resistor. Tivemos mais uma videoaula do Instituto Monitor e até a próxima.